Olá pessoal, eu sou o Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui para fazer mais um vídeo falando mais um pouco a respeito do humanismo secular. Humanismo secular, uma filosofia de vida que exalta ao ser humano, que valoriza ao ser humano. O humanismo secular é uma diferenciação do humanismo cristão, do humanismo teológico. Pois os primeiros humanistas, como já falei, eles eram cristãos católicos, que acreditavam no Deus bíblico e tinha uma devoção para com esse Deus, um respeito para com os princípios desse Deus. Então, o humanismo secular é uma diferenciação do humanismo religioso ou teológico. Pois os primeiros humanistas, eles tinham ainda uma devoção, um compromisso com Deus bíblico, um compromisso com Jesus e com as doutrinas cristãs católicas. Mas eles começaram a valorizar o ser humano e prestar mais atenção para o ser humano e não desvalorizar como era antes desvalorizado nos ensinamentos de Paulo, nos ensinamentos de Agostinho, nos ensinamentos de Calvino e Lutero, que dizia que o ser humano é imprestável, é um desvalido, para nada serve, e que sem a graça de Deus, o ser humano era incapaz de fazer alguma coisa útil, alguma coisa prestável. E aí os primeiros humanistas começaram a discordar disso a partir de que o homem começou a mostrar que era um ser inteligente, produtivo, um ser criativo, devido à tecnologia e os feitos do ser humano. Esses primeiros humanistas começaram a valorizar, a confrontar as ideias dos primeiros clérigos, dos primeiros porta-vozes na Idade Média da doutrina cristã. Então, o humanismo secular, ele é um rompimento também com essa questão do humanismo religioso. O humanismo secular quer dizer a valorização do ser humano, independentemente de estar devotado a uma religião ou não. Então, o humanismo secular, ele é composto. Perguntaram uma certa vez: os humanistas seculares são ateus? Aí os humanistas deram essa resposta. Os humanistas seculares tipicamente descrevem-se como ateus, agnóstico, deísta ou ignóstico, posto que não se apoiam em deuses ou outras forças sobrenaturais para resolver seus problemas ou oferecer orientação para suas condutas. Então, os humanistas seculares, no humanismo secular, tem ateus, tem agnóstico,
deísta e gnóstico. Os ateus não acreditam em Deus ou deuses, nem seres sobrenaturais. Portanto, um ateu, ele não busca proteção de nenhuma força sobrenatural. O ateu não faz oração. O ateu não faz despacho. O ateu não sacrifica animais em tributo a nenhum deus ou demônio ou nenhuma entidade, pois o ateu não acredita em forças sobrenaturais, inteligências sobrenaturais, o ateu não acredita. Então, como o humanismo secular é composto de ateu, e o lado que eu defendo é do ateísmo, que é a negação de Deus ou deuses, de seres sobrenaturais, então é isso. Nós não recorremos a forças sobrenaturais para buscar orientação para os nossos problemas, para buscar solução para os nossos problemas. A solução para os nossos problemas está dentro de nós mesmos e também na ajuda de outro ser humano. Nós buscamos a solução dos nossos problemas no outro ser humano. Por isso que somos humanistas, porque valorizamos o ser humano, atribuímos aos seres humanos os benefícios que é proporcionado a nós, como a vacina, um antibiótico, um aparelho de raio-x, etc. Então, o humanista, que é uma oposição ao divino, ele valoriza o ser humano e não o divino, o natural e não o sobrenatural. Então, o humanismo, ele é científico, ele segue a ciência, segue aquilo que tem comprovação científica, aquilo que foi testado, que passou pelo experimento e foi aprovado e foi confirmado como existente, como útil, como benéfico. Nisso aí apoiamos a nossa crença. Nós temos crença, mas crenças objetivas. Crença naquilo que é real. Não naquilo que é irreal, naquilo que é real. Então o humanismo, uma vez que é composto de ateus, em vez disso, vale-se da aplicação da razão, da ciência, das lições da história e da experiência pessoal para formar fundamentos morais e éticos e para criar sentido na vida. Humanistas seculares veem o método científico como a mais confiável fonte de informação sobre o universo. Então, o método científico como a mais confiável fonte de informação sobre o universo. Antigamente, os fenômenos da natureza eram atribuídos aos deuses que causavam determinados fenômenos, como o trovão, que era considerado a voz de Deus, relâmpago, como considerado como a flecha de Deus, e terremoto, tsunami, tudo isso eles atribuíam, davam explicações sobrenaturais, dizia que eram os deuses. O conhecimento daquela época dizia que eram os deuses. Não tinha explicações para os fenômenos. Aí dizia, os deuses é que estão causando isso. Os deuses ou zangados ou alegres.
era que estava causando isso. Então, quando a ciência assumiu o controle da coisa, das pesquisas, vai descobrir que o trovão, relâmpago, nada tem a ver com Deus zangado ou alegre. Né? Nada tem a ver com isso. Então, nós nos baseamos na ciência. Humanistas seculares veem o método científico como a mais confiável fonte de informação sobre o universo. Hoje, quando chove, os teológicos, que não têm conhecimento científico, ele diz que é Deus mandando a chuva. Aí, ó, isso aí é obra de Deus, só Ele pode fazer isso. Eu ouço aqui as pessoas dizerem, só Ele pode fazer isso, mandar chuva. O povo não acredita, só Ele pode mandar fazer isso. Mas eles não atribuem que é questão do clima, né? Questão do clima, é questão geográfica. Tem locais que é mais suscetível à chuva do que outros locais. A mata é mais suscetível à chuva, é mais suscetível à chuva do que a caatinga. Então, eles não entendem essas questões e dizem que é Deus. Ainda no pleno século XXI, as pessoas dizem que é Deus que está causando chuva. E, analisando bem, se for um ser inteligente que causa chuva, ele manda a chuva para onde não precisa, né, onde não está precisando de chuva, ele manda para causar enchente, inundações, desastres naturais. E outros lugares que está dependendo da chuva, que são lugares secos, que leva muito tempo sem chuva, ele não manda, larga lá os açudes secando, os gados morrendo, sem alimento, por falta de chuva, né? Falta de chuva. Então, eu não culpo Deus nenhum, porque eu sei que os deuses não existem e nem controlam essas coisas. Deus nenhum controla isso. Tudo isso é mudanças climáticas, faz parte do clima e da geografia. Nós entendemos isso aí e não atribuindo nada disso aos deuses, porque nós aprendemos com a ciência, né? Com a ciência da geografia, da astronomia, né? Climática, que estuda a questão do clima. Então, os humanistas seculares veem o método científico como a mais confiável fonte de informação sobre o universo. Então, nós confiamos no método científico, o que a ciência ensina a respeito dos fenômenos da natureza. O que é um trovão, o que é um terremoto, a causa disso aí, o que é que causa isso aí. Reconhece, porém, que novas descobertas sempre estarão alterando e expandindo nossa compreensão do universo. E, possivelmente, mudarão também nossa abordagem de assuntos éticos. Então, a ciência, ela muda de acordo com o conhecimento. Ela evolui de acordo com o conhecimento. O conhecimento é mais ampliado. Aquilo que a pessoa tinha um conhecimento limitado e que agora abriu mais o conhecimento, aí muda. Se tiver errado naquilo que pensava, muda. É humilde também para mudar. Então, a religiosidade, os teológicos não mudam. Mesmo diante das demonstrações que vêm abalar a fé, que vai de encontro à fé do religioso, ele não quer mudar porque o livro dele antigo está dizendo que é assim. Mas o livro antigo, que é a Bíblia, o livro antigo tem 4.000 anos, 2.000 anos, que foi escrito, não tem a visão que temos hoje. Os que escreveram a Bíblia não tinham o recurso que nós temos hoje para entender. Eles viam as coisas a olho nu e por isso escreveram aquilo que ali está escrito. Eles não são culpados porque eles não quiseram enganar as pessoas. Eles falaram daquilo que eles viam a olho nu e daquilo que eles entendiam naquela época. Então, o entendimento deles, que é o da Bíblia, está ultrapassado. A visão bíblica do geocentrismo, que dizia que a Terra era parada e que o Sol era que girava em torno da Terra, está ultrapassado.
que pensava que a lua, as estrelas estavam firmes em um lugar ali, parado, era a observação que eles tinham, um pensamento antigo, que hoje já foi desbancado, é chamado ensinamento obsoleto. Mas tem pessoas que ainda, os teológicos ainda andam com esses mesmos pensamentos. Eles não querem seguir a ciência, porque a ciência evolucionista desbanca as ideias do teologismo. E eles não querem mudar, porque sente prazer em permanecer no engano, em permanecer na mentira. É isto. Muitos humanistas seculares afirmam ter chegado a essa posição após um período de deísmo. Então, os primeiros humanistas foram deístas, que acreditavam num Criador que fez tudo e deixou tudo aí organizado e parou aí agora. Esse Criador, ele não inventou não criou nenhuma religião, nenhum livro sagrado, ele não está preocupado com a sua criação, ele não está preocupado com a vida de ninguém, o que a pessoa é ou deixa de ser, não está preocupado com os gostos da pessoa, se a pessoa gosta de homem ou de mulher e sucessivamente, ele não está preocupado com nada disso. Isso aí ensina os deístas, que acreditam no Criador. Mas depois disso, o deísmo, alguns deístas abandonaram tais ideias, chegou ao ateísmo, que diz que Deus não existe e que tudo que está aqui, a própria natureza foi que cuidou de realizar. Então, a falta de conhecimento da natureza criaram os deuses. Mas o conhecimento dela desbancou os deuses. Então, o humanismo ateísta é razão, é científico, é racional, se baseia na ciência evolucionista e é o caminho para um viver melhor. É um caminho para um viver melhor. O humanismo secular não é superstição. O humanismo secular é razão. É fundamentado na ciência. Então, isso é um pouco que eu tenho para falar aqui do humanismo secular, mas tem outras coisas aqui que em outro vídeo falarei sobre humanismo secular ateísta. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Humanismo secular. A verdadeira e boa e agradável maneira de viver.